Chico Filho, meu amigo, você continua aí no DHPP, trazendo agora informação sobre mandados de prisão preventiva contra 2 homens suspeitos de cometerem homicídios lá na região da Cerâmica Cio. Quais são as informações sobre esse caso? Bom dia, Chico, novamente. Olá, Sayuri, bom dia mais uma vez e para você que chega agora aqui no Piauí no Ar. Sayuri, esses crimes aconteceram ainda no início do ano. 2 irmãos foram vítimas de crimes de homicídio lá no povoado Cerâmica Cio, na região rural sul da capital Teresina. Primeiro, 2 suspeitos mataram um dos irmãos. Eles foram, para melhor dizer, eles foram até a casa do primeiro alvo, né? Mas o primeiro irmão conseguiu fugir durante o ataque, pulando muros de casas da vizinhança. Em seguida, os criminosos foram até a casa do outro irmão e encontraram ele no quarto com a esposa e assim cometeram um crime de homicídio. Ele foi morto a tiros dentro de casa. O irmão, que conseguiu escapar do primeiro ataque, passou alguns dias na cidade de Timon, mas depois de um tempo resolveu voltar para o povoado Cerâmica Cio. Quando os criminosos tomaram conhecimento que ele estava de volta, eles foram até em um local onde a vítima estava, que era um bar, por volta das 9 horas da noite. E aí eles atiraram contra a vítima, que tentou fugir por uma rua, mas não conseguiu. A polícia localizou, identificou os suspeitos e a gente conversa agora com o delegado Danúbio Dias, que é responsável pelo DHPP Sul, as investigações de crimes que acontecem nas áreas da zona sul da capital Teresina. E a gente conversa com ele agora. Delegado, a polícia então trabalhou nessa investigação e já conseguiu descobrir por que tiveram interesse de matar os 2 irmãos. Bom dia. Bom dia. Sim, o que motivou esses crimes foi o fato, primeiramente, de um dos irmãos de um irmão das vítimas ter assassinado um indivíduo que era ligado aos assassinos, né? Isso foi 2019, 2020, né? O irmão das vítimas está preso, só que a segunda vítima, que é o Adailton, infelizmente se vinculou a uma facção criminosa e isso atraiu ainda mais a ira dos assassinos, né? E após a vítima, como você falou, ter se escondido em Timon, quando ela retornou, foi assassinada. E a partir daí, esses criminosos, eles começaram a ameaçar os familiares das vítimas, né? E o departamento intensificou a busca por eles, né? Mas demorou um certo tempo para que nós pudéssemos localizá-los. Mas aí, no último final de semana, o departamento conseguiu localizá-los. Um foi preso no dia 24 roubando. Quer dizer, mesmo depois dele assassinar a vítima, ele se escondeu em Teresina. E aqui em Teresina ele estava praticando roubos e traficando drogas aqui na Zona Sul. Quando ele foi preso, tivemos conhecimento da prisão dele, demos cumprimento ao mandado de prisão. O outro indivíduo, que é o líder desse grupo criminoso, já responde por tráfico de drogas na Cerâmica Cio, já foi preso, né? E ele também, a investigação apontou que além do sentimento de vingança, pelo fato de um colega dele ter sido assassinado por um irmão da vítima, e também pelo fato de a vítima se envolver com facção criminosa, ele estava revoltado com o fato de a vítima atrair a polícia para a região. Isso porque a investigação apontou que o segundo indivíduo preso, ele era um traficante da região, ali da Cerâmica Cio. Ele estava incomodado com a presença da polícia ali na Cerâmica Cio, né? Mas o fato é que após a prisão dele, nesse final de semana, o departamento cumpriu. É importante ressaltar que eles estão presos pelos 2 assassinatos, né? Há mandados de prisão contra os 2 e pelos 2 homicídios, não apenas por um, né? Agora, delegado, no caso, se tratando das vítimas, são 3 irmãos, 2 foram assassinados e um está preso, seria isso? Exatamente. O irmão que está preso, ele está preso por homicídio. E a pessoa que ele matou, que ele assassinou, era membro desse grupo criminoso, que está preso. Agora, delegado, como que continua esse procedimento? O trabalho da polícia já foi concluído ou ainda acontece algum tipo de investigação?
Na realidade, esses indivíduos já são réus. As investigações contra esses homicídios já foram encerradas e esses já foram denunciados na justiça e esses indivíduos atualmente são réus. A investigação se encerrou e, portanto, agora eles vão responder os processos criminais por homicídio presos, já que atualmente eles não são mais investigados, eles são réus. As provas apresentadas pelo departamento foram aceitas pelo promotor de justiça e o Ministério Público entendeu que as provas eram suficientes e ofereceu denúncia contra esse grupo criminoso. Isso porque ainda há um terceiro indivíduo que continua foragido. O departamento trabalha, os investigadores trabalham para localizar esse terceiro indivíduo, porque no primeiro homicídio contra a vítima José Domingos foram 3 indivíduos, encapuzados que invadiram a residência. O terceiro foi identificado, tem mandado de prisão e está foragido. Dos irmãos que foram assassinados, nenhum deles eram pessoas de ficha limpa. Todos tinham envolvimentos com o submundo do crime? Sim, o Adailton era recentemente, por conta do vício em drogas, estava dando trabalho para a família e apontado como suspeito de roubos. A vítima José Domingos já respondeu um processo há muito tempo e já fazia muitos anos que não se envolvia com atividades criminosas, mas o José Adailton, sim, infelizmente. Além, é claro, dessa discórdia que havia entre os dois, inclusive um dos irmãos, a informação que, como o senhor disse, que atraía a atenção da polícia lá para a região, que poderia atrapalhar os interesses do outro lado, também tem envolvimento com disputa de facções criminosas? Sim, é como eu falei no início, porque a vítima Adailton, ela ostensivamente se envolvia com indivíduos e membros de uma facção e ostensivamente se colocava como membro dessa facção. Isso acabou por definir o destino dele, já que esse grupo que está preso são integrantes de uma facção rival. Assim, delegado, como o senhor deu cumprimento aos mandados de prisão contra esses dois, então, isso que fica ali algo que vai acarretar ainda mais, no tempo de permanência desses dois na cadeia. Sim, isso porque esses 2 indivíduos que estão presos e o terceiro que está foragido, eles têm uma ficha criminal bem extensa, O último que foi preso, ele já foi preso 2 ou 3 vezes em flagrante por tráfico de droga lá na Cerâmica Silva. Então acredito que pelo histórico recorrente deles no envolvimento com atividades criminosas, eu acredito que eles devam passar um bom tempo. E o departamento trabalha para que eles sejam julgados, que eles vão até julgamento presos, que eles não sejam postos em liberdade, até mesmo porque o departamento demonstrou isso de forma muito enfática. Mesmo depois de eles terem assassinado os 2 irmãos, eles continuaram a ameaçar os familiares. Isso preocupou, o departamento levou essa circunstância, essas ameaças ao Poder Judiciário, que prontamente decretou a prisão. Então acredito que o Poder Judiciário deva mantê-los presos até o julgamento. Os modus operantes, delegado, isso demonstra que são criminosos perigosos e destemidos, já que no dia do assassinato de um dos irmãos, eles tentaram matar um irmão que fugiu, obviamente tiros foram disparados e isso chama a atenção da população, como não conseguiram matar um irmão. Foram até a casa do outro e cometeram o crime de morte contra o outro e meses depois mataram o primeiro que fugiu do ataque, isso em local público na frente de pessoas. Sim, isso ficou bem claro, São indivíduos perigosos, são indivíduos integrantes de uma organização criminosa armada e que fazem uso da violência, infelizmente, para cometer os seus crimes e para continuarem a praticar seus crimes,